A opção pela vida edificante, a vida com Deus em Cristo Jesus é a opção pela vida edificante. E há um livro nas Escrituras, Provérbios, o livro de Provérbios, que nos ensina particularidades, os vários aspectos da nossa vida, nessa vida edificante com Deus. Nós vamos hoje focar, pensar no capítulo 4 de Provérbios. O livro de Provérbios você encontra depois de Salmos, então mais ou menos no meio da Bíblia. E nós vamos no capítulo 4 focar do verso 20 ao verso 27. Há um provérbio no início do livro de Provérbios que é fundamental para entendermos este livro. Está no capítulo 1, verso 17. E nós podemos, neste momento, ministrar uns aos outros a verdade deste provérbio basilar, o primeiro provérbio que então instrui tudo mais neste livro. Vamos juntos? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, o temor do Senhor é o princípio, é o fundamento para o conhecimento sobre a sabedoria, a forma de viver edificante. Mas os insensatos desprezam isto. À luz deste provérbio, então, entendemos o restante deste livro. O início do livro, ele não começa com pensamentos no formato de provérbios, mas com alguns discursos exortativos. E no capítulo 4 temos um pai falando com seu filho sobre a sabedoria. Vamos então ouvir a palavra de Deus, do verso 20 ao verso 27. Abra o seu coração para a palavra. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Quero ainda ler um trecho do Novo Testamento, palavras do Senhor Jesus Cristo. Uma vez confrontado sobre o que é que mantém a pessoa pura aos olhos de Deus, no meio de uma religiosidade ali dos judeus, particularmente os fariseus, que entendiam que eram certos cumprimentos litúrgicos, certos hábitos exteriores. Jesus vai apontar que não é aí que está a pureza, nem por aí o ser humano alcança a pureza. Escute esse texto, palavras de Jesus Cristo. E ele reage de forma muito forte com a palavra hipócritas para os fariseus, porque eles mantinham tudo isto, mas não tinham um coração no lugar certo. Então diz assim Jesus: hipócritas, bem profetizou Isaías, o profeta Isaías, acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Jesus está discutindo então a pureza espiritual que ele relaciona com o coração. Pois do coração saem os maus pensamentos.
lemos o discurso em Provérbios, e diz lá: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Em 2010, na cidade de Paulínia, houve o julgamento de uma questão relacionada à contaminação do solo, feita ali pelas refinarias da Shell, da BASF, e 785 pessoas adquiriram o direito de assistência médica para o tempo todo de vida delas, entendido que elas haviam sido afetadas pela contaminação do solo, então a água, e elas receberiam gratuitamente, aliás, uma assistência paga por essas empresas, porque foram afetadas por essa contaminação do solo e da água, então, que tinham em seus reservatórios para beber. O cuidado do reservatório, da água, é algo que está em pauta em nossos dias, fala-se muito nisto, porque realmente nos atinge. Se houver impurezas, contaminações tóxicas, é preciso cuidar do reservatório que nos alimenta. E esse texto que nós lemos é sobre o cuidado com o reservatório, mas aqui o reservatório que surge é o coração. O texto, vamos ver, fala do coração como um reservatório e que precisa do cuidado. Então a palavra de Deus fala a você nesta noite: cuide do reservatório central. Esta é a mensagem que podemos extrair, a mensagem que vem para você nesta noite para edificá-lo e fortalecê-lo no caminho do Senhor. Cuide do reservatório central. Qual é? Já falamos, o coração. Lembre-se do seu coração. Coração, na definição física, é este órgão que nós temos, que na verdade é uma bomba, não é? Uma bomba que envia os nutrientes, o sangue, para toda parte do nosso corpo. Essa é a definição, então, do coração, como esta bomba que envia a saúde biológica, a saúde para o nosso físico. Dele emana, sai, ele é um reservatório que então envia esta vida para o nosso corpo. Mas nós usamos a palavra coração para outro sentido, além deste da anatomia do corpo. Nós também usamos aqui no mundo ocidental o coração no sentido do lugar onde habita ou representa as nossas emoções. E é por isso que inclusive se relaciona muito o amor com o coração. Temos um uso figurado, metafórico para o coração como então a fonte das emoções. E a representação das emoções, particularmente do coração e do afeto. Aqui no livro de Provérbios, e Jesus falando, aparece a palavra coração. Livro de Provérbios, escrito séculos antes de Cristo. Nós lemos o livro de Provérbios. E diz lá, não é? Acima de tudo, guarde o seu coração. Mas lemos também o discurso de Jesus falando sobre o coração. E Jesus então fala séculos depois do texto de Provérbios que nós lemos. E ele também fala sobre o coração. Mas o autor de Provérbios e Jesus Cristo pertence à cultura hebraica do povo de Israel. A cultura na qual esses textos foram formados. A cultura na qual o autor de Provérbios e Jesus Cristo habitaram. Então, nós precisamos entender coração na cultura hebraica, e mais especificamente no texto bíblico, então, onde o coração é colocado.
não é aqui o coração físico. Não é o coração no sentido ocidental, que nós pensamos ligado a emoções, sentimentos, paixão. Coração, no sentido bíblico, é algo muito mais amplo, até um tanto complexo de se entender, mas fala sobre aquele lugar no nosso ser, no mais íntimo do nosso ser, onde a vontade moral e espiritual está. Seria o verdadeiro eu, a minha verdadeira pessoa, o meu ser interior mais íntimo, mais central. É o trono, é o centro dos valores e das vontades. Vai tocar também as emoções, sim, mas não é isso principalmente. É principalmente este trono, esse centro, no meu ser. De onde então emanam meus valores, minhas vontades, desejos e realizações. É isto que é coração, principalmente nas Escrituras. Quando lemos a palavra coração, lembre-se disto, desta definição específica. Então, quando ouvimos Jesus Cristo falando, quando nós ouvimos aqui o texto de Provérbios, vamos lembrar disto. E aí, então, nós estamos vendo como é fundamental o coração. Você precisa se lembrar do seu coração, lembrar que você tem um coração, sim, o coração físico, mas lembre-se deste outro coração. Aliás, o coração físico é uma metáfora muito adequada para este coração espiritual da cultura hebraica e da linguagem bíblica, porque do coração nosso emana a nossa vida física. Sem ele nós não vivemos, sem o que sai dele nós não vivemos. E assim é com o nosso coração, este aqui, espiritual, segundo as Escrituras. É de onde sai o nosso verdadeiro ser, aquilo que nós realmente somos. Lembre-se do seu coração, lembre-se que você tem um coração, sim, o físico, cuide dele, cuide bem do seu coração físico, mas nunca se esqueça deste coração do qual a palavra de Deus está falando. Lembre-se que você o tem e trate bem dele. Aliás, é relevante neste momento pensarmos inclusive sobre duas formas de vermos os dramas humanos e as suas possíveis soluções. Há um caminho muito popular, muito difundido nos nossos dias, que é aquilo que é chamado de behaviorismo, tem a ver com o lado comportamental do ser humano. Então temos escolas de psicologia, correntes de psicologia, que querem consertar o ser humano e entendem que pode-se consertar o ser humano apenas lidando com os seus comportamentos, as suas atitudes. Mas as Escrituras falam do coração. Jesus Cristo vai dizer o que o problema não é se você lavou a mão num ritual religioso, higiênico, aí é uma limpeza física, mas a questão da pureza espiritual tem a ver com o coração, não com o exterior. É importante o comportamento, aquilo que você vê no exterior, sim, mas as Escrituras vai dizendo que o problema do ser humano não está em adquirir-se um bom comportamento apenas. É preciso mudar o mais íntimo do ser humano, é preciso lidar com o coração. E aí, inclusive, os pais precisam abrir os olhos em termos pedagógicos também. O problema do seu filho não é somente se ele senta ou ele fica em pé, se ele vai ou se ele não vai. O problema do seu filho é muito mais profundo, é no coração. Você pode ficar tratando o exterior e nunca tratar o coração dele, de onde então realmente vem a vida, aquilo que ele é. É um erro ficarmos apenas no exterior. Os pais precisam trabalhar o exterior dos seus filhos, seus comportamentos, sim, mas para então, tendo um controle ali, trabalhar o coração dos seus filhos. Por isso que evangelizar os filhos, colocar Cristo, Deus, através de Cristo no coração dos filhos, o Evangelho, é primeiro alvo da educação, é a grande educação. Levar os filhos a Cristo, porque transformado o coração, todo o exterior comportamental vai se modificar. Nós não queremos apenas formar um belo educadinho exterior, bonitinho, que todo mundo olha e diz, olha, parece já um hominho, parece uma mulherzinha já. Isso não adianta.
É preciso chegar no coração. É isso que as Escrituras apontam. Há algo aqui dentro de mim chamado coração, é o centro do meu ser, é o trono dos meus valores e vontades. E ali precisa haver um encontro com Deus em Cristo, porque dali sai quem eu sou. Eu realmente sou minha verdadeira pessoa, meu verdadeiro eu. E aí então, é óbvio, fica claro, que você precisa lembrar do seu coração, porque ele é precioso e ele é fundamental. Você conhece a pessoa problemática, há um plano de coração lá. Precisamos atentar para o coração físico, sim, mas o coração espiritual é ainda mais primordial. Porque, inclusive, do coração espiritual depende a eternidade. A verdadeira transformação, o encontro com Deus ali, e então a vida eterna e não apenas a vida física. Cuide, então, do reservatório central. Lembre-se do seu coração, você tem um. E é isto que a palavra de Deus está fazendo aqui, chamando a sua atenção para isto que ela identifica como coração. Veja as consequências. Veja as consequências do coração. A saúde do meu coração espiritual, ou melhor ainda, começando primeiro, a saúde do meu coração físico tem implicações para o meu corpo todo. E sabemos que inclusive há uma interligação desses órgãos interiores que temos, e eles todos, um prejudica o outro, ou um ajuda o outro. Indo mais longe, a saúde do coração espiritual também tem implicações para o corpo físico. Males, grande parte dos males que as pessoas sentem no corpo físico tem a ver com o coração espiritual. Lá no trono, no mais íntimo do seu ser, as coisas não estão acertadas, são perturbadas, estão vazias. Há culpa profunda, pesada, desajustes, não acertaram com Deus. Tem então dificuldade consigo mesmo, tem dificuldade com o próximo, tem dificuldade com aqueles que estão na sua casa, é conflitante, é desajustado, caminha pelos caminhos errados, e aí o corpo físico sofre também, ele não aguenta o mal que isto traz, tem reações no físico, mas é preciso ir mais longe, então, nas consequências do coração. Você precisa ver as consequências. Porque do coração é que forma o seu modo de ver e experimentar a vida. O seu ser e a sua história. Há uns reflexos apontados aqui nesse texto. O texto fala sobre boca e lábio, fala sobre olhar, referindo-se aos olhos, fala sobre pés, falando do andar, e aí faz uma metáfora ainda continuando, usando os órgãos, entre estes órgãos e membros do corpo e comportamentos. Fala da boca, fala do lábio ligado à palavra, isto é, a boca como uma forma de comunicação, e aí fala então da palavra perversa e maldosa. Isto é, se meu coração não estiver no lugar certo, o meu falar será problemático. A ética do falar depende da saúde do meu coração. Então veja como o coração sobre o qual a palavra de Deus fala, tem consequências profundas. Fala do olhar, diz para se ter um olhar fixo, isto é, ter-se um foco inalterável no propósito que está além. Para onde é que você olha? E aqui este olhar, então, não é o olhar físico, mas é o olhar espiritual. Do seu coração, então, vai emanar para onde é que seus olhos espirituais olham. Para onde é que você está olhando? O que é que você está tentando que dá direção para o seu caminho?
Qual é o propósito? Onde você vai chegar com a sua existência? E fala sobre os pés, sobre andar. Então, o modo de viver, falamos sobre isso domingo à noite, pensando em Colossenses. O texto aqui fala sobre passos seguros e firmes, e sem desviar para a esquerda e para a direita. E aí então tudo fica um tanto interligado, porque se os olhos estão no propósito que está além, que orienta a minha existência, a minha vida, a pessoa de Deus, e aí então o meu andar vai ser seguro. Eu sei que passos eu dou e por que dou. E mais, não vou me afastar da reta que me leva ao propósito, que meu olhar está fixo lá, não vou para a direita nem para a esquerda, não vou tomar os caminhos errados. Desvio moral, espiritual para longe de Deus. Veja então como o coração tem consequências sobre todo o meu viver e a forma de eu ser. Cuide do reservatório central. Você está cuidando? Você está cuidando? Lembre-se que você tem o coração. Lembre-se do seu coração. E veja as consequências do coração. Cuide do seu reservatório central. Então é preciso proteger o seu coração, diz o texto, não é verdade? Acima de tudo, diz, guarde seu coração. Guardar o seu coração. Proteger, preservar, isto é, seu coração acertado com Deus através de Jesus Cristo. Finalmente você crucificou o seu coração errado lá na cruz. Cristo morreu em meu lugar. O meu coração rebelde, rompido com Deus, foi crucificado com Ele. E segundo a palavra, eu ganhei um novo coração. Um novo coração. E agora eu preciso guardar esse coração. Verificar que ele seja protegido e preservado. Por que diz guarde o seu coração? Proteja, preserve. A palavra é forte aqui. É vigiar com muito cuidado, com muita atenção. Por que diz isto? Ora, diz isto porque há inimigos do seu coração alinhado com Deus, de onde vêm as consequências da vida, de onde emana aquilo que você é, os seus valores. Há inimigos, diabo, o mundo, mensagens que batem, querem invadir o seu coração, querem conquistar o seu coração, querem levá-lo para longe de Deus. Outros senhores que querem tomar conta dele, invadir, conquistar, vem através de mensagens constantemente, companhias, da mídia, de parentes, mensagens e mensagens que são ataques ao seu coração. Lembre-se do seu coração, ele é muito consequente. E proteja, alerta da palavra para você nesta noite. Você está cuidando do reservatório central? Você está protegendo ou não? Você não se dá conta de que há diariamente ao seu redor inimigos espreitando o seu coração e tentando achar brecha para entrar? Você percebe essa batalha pelo seu coração espiritual, o centro do seu ser, ou você não percebe isto? É preciso então guardar, ficar atento, colocar sentinelas, proteger, porque se você não proteger, vai haver uma tragédia. Seu coração será levado para longe de Deus, e o seu caminhar será desviar para a direita ou para a esquerda. Os seus olhos não vão estar no foco eterno, a pessoa do Senhor. É preciso proteger o seu coração com muito zelo, com muito cuidado. Veja bem o que o texto diz aqui. Acima de tudo,
guarde o seu coração. Você percebe essa palavra e a importância dela? Por que que a palavra de Deus diz isto? Por quê? Porque se não guardar, vai haver um problema. E porque diz acima de tudo, porque o coração é primordial. Quando você toma uma atitude, quando você diz uma palavra, de onde vem isto? Do coração. A pergunta é, toda vez que você vai abordar uma questão, você parte de onde? O seu coração, a sua pressuposição mais interior, parte de onde? De Deus revelado nas Escrituras, ou de você, ou daquilo que você ouviu ali, nos seus relacionamentos familiares. Suas atitudes partem de onde? Qual é a orientação primordial do seu íntimo, que leva você a se comportar assim ou assim em relação àqueles que estão na sua casa, no ambiente profissional? Proteja o seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração. Faça disso uma prioridade. Não é de segunda importância, muito menos de terceira, quarta e quinta, é de primeira. Diariamente, dia dentro, dia fora, a todo instante, a toda hora, guarde o seu coração acima de tudo, sempre, sempre, sempre. É uma batalha, é uma vigilância constante que precisa haver em você. Cuide do seu reservatório central. Você está cuidando? Você está cuidando? Mantenha então o coração abastecido. Mantenha o seu coração bem abastecido. Acima de tudo, guarde o seu coração, e continua o verso 23, porque dele depende toda a sua vida. Algumas traduções mais antigas diziam que dele provém as saídas da vida. Este depende, na versão que eu tenho aqui, dele depende toda a vida, literalmente no hebraico é de onde sai, é a ideia de onde flui, jorra as questões da vida. Então aí nós encontramos e chegamos à ideia realmente do coração como no sentido de um reservatório. Novamente, na metáfora do coração físico, então o coração físico como aquele que envia, dele sai a vida, os nutrientes para o corpo. E agora a ideia aqui do coração espiritual, isto é o centro do meu ser, é de onde sai, de onde flui, de onde jorra as questões da vida, ao ato de viver, a experiência de viver. E aí então o coração como um reservatório, de onde sai a minha vida, sai aquilo que eu sou, sai a minha história, sai então aquilo que está no meu comportamento. É preciso então que o coração esteja bem abastecido. Guardar o coração é mantê-lo abastecido com aquilo que vai lhe dar uma existência, uma vida edificante, uma vida segundo a vontade de Deus, uma vida de propósito eterno. É preciso manter o coração abastecido. Como abastecê-lo? Os versos iniciais diz: preste atenção às minhas palavras, guarde-as no fundo do coração. Você ouviu o texto de Provérbios? Preste atenção às minhas palavras, guarde-as no fundo do coração. O conceito das palavras de Deus, é fundamental para entendermos o Evangelho, a fé cristã, a verdade bíblica e então a vida edificante. É a palavra de Deus que precisa abastecer meu coração. É isso que está dizendo aqui. Guarde-as no fundo do seu coração.
Enche o seu coração da visão da palavra, das verdades da palavra sobre todas as coisas. E então dali vai emanar uma experiência de vida e uma história moldada pela palavra, porque a fonte, o reservatório, o seu coração estava cheio da palavra. É preciso manter então o coração, o seu reservatório cheio e saneado. Seu coração nunca ficará vazio. Ficará vazio sim das coisas do Senhor, da palavra de Deus, da presença de Deus. Mas algo mais vai tomar conta do seu coração. Então sempre vai estar cheio. É preciso então que esteja cheio, mas saneado. Saneado pela palavra. Que toda toxina do mal, do diabo e do mundo seja retirado. E ali esteja presente, cheio o seu coração da verdade da palavra de Deus. Que você então esteja em devoção constante, praticando, buscando a palavra, aprendendo a palavra, lendo a palavra diariamente com a igreja, no estudo bíblico, se enchendo da palavra, nunca se canse de encher da palavra e rever a palavra, aquilo que você sabe, rever novamente. A palavra é alimento, ela sustenta, ela enche o nosso coração. E se não enchermos com a palavra, a visão da palavra, vamos encher com as coisas do mundo, a mídia, a mensagem da mídia e aquilo que aquelas pessoas que estão à nossa volta, cheios das coisas da mídia, vão dizer. É preciso, então, ter o coração cheio e saneado pela palavra, a devoção, a oração, a leitura da palavra e manter o coração, então, purificado por Deus. E aí então encontrarmos uma vida edificante. Quantos problemas o ser humano vive, quantos caminhos errados, quantos desastres, quantas pessoas causando problema aos outros, problemas para si mesmo, quantos distúrbios emocionais, porque o coração não foi guardado, o coração não está cheio daquilo que é são, a palavra de Deus, daquilo que é edificante. A vida cristã não é behaviorista, comportamental primeiramente. Vai chegar lá, mas ela vai primeiro à raiz. Não é só uma questão de vir na igreja, sentar na cadeira e sair, sentar e sair. É uma questão de, além de certas práticas, estar sendo tocado, enchido o meu coração, sendo transformado. Dali vem uma organização melhor das minhas emoções, da minha forma de lidar com as ansiedades, as preocupações da vida, da minha forma de decidir se eu vou nessa direção ou naquela, se eu tomo esta posição, eu tomo aquela posição. Diante de mim, há 2, 3 pessoas estão me puxando para cá e para lá, circunstâncias me empurram, o que eu faço? Meu coração estando na palavra, eu sei onde ir, eu saio, me liberto, eu encontro luz no meio de tantas trevas. Como educar meus filhos? Um coração cheio da palavra me dá a didática correta em conteúdo e forma. Como me relacionar matrimonialmente. Como é que é um casamento mais rico? Bem, isso eu conheço a partir de um coração cheio da palavra do Senhor, orientado pela palavra do Senhor. Como que eu me relaciono com as pessoas para eu ser uma bênção e não um azedume? E não alguém em guerra? Como? A palavra de Deus mudando meu coração, um egocentrismo, eu penso que eu sou o centro, eu mando, eu faço como eu quero. Tira tudo isto, eu passo a ver diferente a vida, as pessoas. Há revolução dentro de mim. Há toda uma reorganização de vida. Como é que eu lido com o dinheiro? Algo importante para a vida, algo que pode nos dar uma vida até mais confortável. Mas como me relacionar com isto? Abrindo mão porque ele me tenta muito, eu vou deixar o dinheiro para lá, não vou mais nem trabalhar, nem ganhar. Não.
Então eu vou voltar para o dinheiro, sim, vou me dedicar com afinco a ele, ao ponto que ele vai ser o Senhor da minha vida. Não, também, quando a palavra está no meu coração, eu não sou administrado pelo dinheiro, mas eu o administro. E as minhas finanças passam a ser sensatas em ordem, que aliás é o caminho para a prosperidade tão falada por aí. Não é jogatina com Deus, é um coração ordenado, organizado pela palavra. E daí por diante? Como é que eu lido com os meus temores, os meus medos? Eu preciso de um coração abastecido pela palavra, para eu não entrar em momentos de tribulação, desorientação. Como lidar com a vida que inclui a morte? Um coração cheio pela perspectiva da palavra. Como lidar com o mundo? Uma existência onde eu não tenho o menor controle sobre o que vai se dar daqui a uma hora. É conhecendo as verdades da palavra e o meu coração sendo orientado por isso. Eu sei como olhar para aquilo que é desconhecido a partir da soberania de Deus ou de um Deus de graça que olha por mim. Enfim, há toda uma forma de ver os caminhos da vida e de nos organizarmos. É preciso encher o coração da palavra. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesta noite, ouça. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende a sua vida. Vamos orar. Vamos à presença do Senhor, onde você está nesta noite, nesta semana, à luz da palavra. Trate com Deus,